Bom dia mãe, bom dia pai, bom dia a todos que estão me ouvindo. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e o tema da nossa live de hoje é o que deu certo em 2020. Eu tenho falado sobre planejamento para 2021 e um terceiro ponto do nosso planejamento é avaliação, determinação de algumas datas e avaliação do processo. Então, eu quero que você pare um pouquinho hoje para fazer a sua avaliação do 2020. Mas o que deu certo em 2020? Eu ouvi várias frases durante o ano passado, né, principalmente das mães, referentes, né, a gente tem falado sobre criação de filhos emocionalmente saudáveis. Esse é o propósito de estar ajudando as famílias. E aí muitas mães falando, Maria, e agora? Né, parece um ano perdido. Quantas frases, né, você ouviu referente a esse tema? Né? Foi um ano perdido, vamos riscar 2020 do calendário, não dá para contar a idade, tudo deu errado em 2020. Quantas vezes, né, em quantos comentários, em quantos noticiários a gente ouviu frases referentes ao 2020 com esse tema, né? Com esse peso de negatividade, de falando que foi um ano perdido, sim, né? Com a pandemia, sim, com o Covid, sim, com preocupações, com desafios fora do que a gente tinha. Falei que foi um ano atípico, mas a gente ouvindo isso, né? Muitas pessoas considerando o ano de 2020 como ticado lá do calendário, como se ele não tivesse existido. Quantas frases, né? Quantas ideias, quantos pensamentos, quantos noticiários, quantas informações a gente teve a esse respeito em 2020. Foi um ano também, né, bombardeando a gente nas mídias com informações referentes ao 2020, vendo esse lado muito negativo. E aí eu quero que você pare hoje um pouquinho e para pensar, e eu acho que você também já ouviu essa frase, naquilo que você foca, aquilo que você foca expande. É uma frase também muito conhecida, é muito repetida, mas eu tenho considerações para acreditar que pouco praticada, pouco atenção a gente dá a essa frase e a gente fica repetindo comportamentos, a gente fica repetindo pensamentos daquilo que a gente não quer para nós, né? Então, se a gente, essa frase já é comprovada, eu já fiz uma live aqui falando sobre o poder da atenção focada. Para você que não assistiu, você pode ir lá, né? Tá aqui nos meus canais esse vídeo eu compartilhei com vocês, o poder da atenção focada. Tudo aquilo que você foca expande. Isso é comprovado, a gente tem comprovações na experiência, né, na vivência, comprovações neurológicas. O nosso cérebro tem essa capacidade de plasticidade, graças a Deus, né, daquilo que você tem colocado o seu foco, daquilo que você tem colocado a sua atenção, o seu esforço, os seus pensamentos, aquilo que você tem repetido mais ao longo do dia, é a parte do seu cérebro que mais tem feito conexões, né? Aquela parte do seu cérebro que está ativa. E estruturalmente é uma parte do cérebro onde você tem feito uma estrutura diferente com ele também. Você tem expandido essa parte onde você tem colocado mais atenção, mais esforço, mais pensamento naquilo. E é por isso que eu resolvi fazer essa live de hoje, né, para ficar gravado isso. O que deu certo em 2020? Se a gente acredita que tudo aquilo que a gente coloca o nosso esforço, a nossa atenção focada, é o que realmente vai
se tornar realidade, é onde aquela visualização tende o nosso cérebro a executar aquela visualização, precisamos nos esforçar, né? Eu quero que você coloque o seu esforço em visualizar o que deu certo em 2020. Eu vou pedir novamente para que você pegue um papel, uma caneta, anote isso e coloque depois no lugar visível. O que deu certo para você e para sua família e para os seus filhos em 2020. Esse é o poder, né? Saber disso, saber desse recurso do seu cérebro, saber desse recurso para sua vida. Mesmo que as dificuldades vão existir, eu já tenho falado isso não quer dizer a pandemia está aqui, a gente tem que tomar os nossos cuidados. Várias situações ainda vão acontecer de atípicas na nossa vida, independente da pandemia ou não, mas onde é que colocamos a nossa atenção focada? Onde é que o nosso foco está? Onde é que a nossa atenção está? Quais pensamentos temos em relação a isso? Né? Esses acontecimentos vão continuar acontecendo, né? São coisas inerentes, né? São condições de vida. Esses acontecimentos atípicos, os desafios, os problemas vão continuar acontecendo, mas você pode ter um foco no problema ou você pode ter um foco na resolução desse problema. O que deu certo em 2020? Pega o papel e a caneta, anota uma visualização, né? Você ter isso em mente para que você também comece o seu 2021 sabendo que teve muitas aprendizagens em 2020. Não foi um ano perdido, não foi um ano para ser ticado, foi um ano de muitas e muitas e muitas experiências diferentes, né? Nós fomos colocados a pensar, a estruturar uma rotina diferente, a organizar, né, o nosso dia a dia de uma maneira diferente e teve sim situações de aprendizagem nesse tempo. E aí eu quero repetir para vocês algumas frases que também as famílias me trouxeram durante o ano de 2020, algumas perguntas que eu fui colocando, né? Como que tá o seu tempo de pandemia? O que você tem aprendido com seus filhos? O que mais você tem feito com seus filhos em 2020? E foram frases que também marcaram a minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Vou pegar aqui a minha colinha. Algumas frases, então, que também fizeram parte do nosso 2020. Brinquei mais com os meus filhos, fiquei mais tempo com os meus filhos, conversamos mais, damos mais atenção à nossa saúde física, demos mais atenção à nossa saúde mental, fiz mais cursos, estudei mais, li mais, meus filhos ficaram mais saudáveis em 2020. Então, apesar de tudo aquilo que a gente ouviu, de tudo aquilo que pode ser que seja também você ter repetido essas frases, eu não sei se você concorda comigo, mas também passamos mais tempos com os nossos filhos, brincamos mais. Aqui em casa foi um período que mais produzimos brinquedos juntos. Foi o tempo, sim, as crianças não ficaram doentes em 2020, nem uma gripezinha, nem um resfriado, nem um nariz entupido, ou outras condições que existiam antes. Então, a nossa atenção, o nosso foco pode estar nesses pontos positivos. O que deu certo em 2020? Eu quero que você faça esse exercício. Isso são frases que eu ouvi de algumas famílias e que também vivi aqui em casa, mas eu quero que você anote aí. Anote pelo menos 5 coisas que você acredita que deram certo em 2020. E aí, se você anotou, quais foram as situações que deram certo, de você reconhecer como é que elas vão fazer parte da sua rotina em 2021. Provavelmente a sua rotina não deve ter mudado muito, né? Ainda estamos em período de cuidado,
né, de uma rotina diferente, as crianças ainda não voltaram às aulas, alguns pais não voltaram às atividades fora de casa. Então eu quero que você anote como é que você pode permanecer esse aprendizado, isso que você viveu em 2020, como é que ele pode permanecer na sua rotina em 2021. Esse é o grande pulo, né, do gato, como a gente fala. Não é só a gente ter vivido e focar a nossa atenção para aquilo que deu certo. É conseguir fazer com que a aprendizagem, né, o que foi aprendido, o que a receita do bolo que a gente aprendeu, que fez aquele bolo fofinho, possa ser repetido nesse próximo ano ou numa próxima receita que você for fazer. O que deu certo em 2020, anote e faça, pense isso. Como é que eu vou passar um pouquinho mais tempo com os meus filhos? Como é que eu vou brincar um pouco mais com os meus filhos? Como é que eu vou poder resguardar um pouco melhor a saúde dos meus filhos? O que eu fiquei preocupado com a minha saúde física? Que hábitos eu vou manter durante esse ano? O que eu dei de atenção à minha saúde mental? Como é que eu vou manter esses comportamentos esse ano? Então, o que deu certo em 2020, pense, teve muitas coisas que deram certo em 2020, mas eu quero que você escreva o que deu certo para você. Anota aí com papel e caneta, coloque isso no lugar visível para você e para sua família. E pode ser um tempo de avaliação para todos vocês, de vocês sentarem e fazer essas anotações, o que deu certo. E aí quando a gente pensa nisso, que a nossa atenção, o nosso foco pode ser diferente, independente dos acontecimentos, né? Independente das brigas que vão existir entre os irmãos aí, independente da frustração que você vai ter, independente a sua casa ainda vai continuar suja, você pode estar ainda com sono, os seus filhos podem ainda desobedecer, mas a sua atenção e o seu foco pode ser diferenciado. A sua resposta a essas situações pode ser diferenciada sim. Você ainda vai ter que ensinar os seus filhos a organização dos brinquedos, você ainda vai precisar dormir mais, você ainda vai precisar ensinar o seu filho sim sobre regras e combinados, mas isso só vai ser possível se a sua atenção for no que você pode ensinar. Se a sua atenção for, mas qual o comportamento positivo também que meu filho tem? O que eu ainda consigo viver mesmo estando cansada? O que o meu filho tem de bom comportamento? Eu já fiz uma live sobre isso também. A gente precisa reforçar o comportamento adequado para que ele possa ser repetido pelos nossos filhos e aí dar menos foco ao comportamento inadequado. Pensando em foco, pensando nessas condições, quanto mais atenção você dá, quanto mais foco você der para um comportamento inadequado, você der para o seu cansaço, você der para a casa bagunçada, quanto menos foco você dá a isso, menos ele vai expandir, né? Isso vai diminuir um pouco na sua realidade. E aí, quando você tem uma resposta, uma percepção diferente desses acontecimentos, que eles vão continuar acontecendo, como eu falei, uma hora ou outra a casa vai ter que ser limpa. Não, talvez não hoje, mas uma hora ou outra essa casa vai ter que ser limpa. Mas quando você não fica dando foco, por exemplo, a casa tá suja, a casa tá desorganizada, nossa, tá tudo bagunçado. Meu filho foi brincar e bagunçou tudo, mas o seu foco muda. O meu filho está brincando, ele está manipulando todas essas organizações. O que eu posso ajudar nele nesse momento? Sim, vou ajudar ele a ensinar para ele que ele precisa organizar esse material. A casa tá suja sim, mas eu fiz um bom almoço hoje. Hoje vai ser um tempinho de eu tirar meu tempo de folga. Amanhã eu vou poder limpar a casa. Você tá cansado? Sim, né? Mas eu posso brincar um pouquinho mais com meu filho e ver a reação dele diferente. E se o seu foco é em situações que você ainda
pode experimentar com os seus filhos e com a sua família, é nesse ponto, são essas situações, essa é a realidade que vai expandir. Isso é que vai ter poder, e não é porque você colocou mais tempo nisso, é porque você colocou mais foco, né? A sua atenção, os seus pensamentos ao longo do dia, não foi, você passou o período todo de trabalho que você saiu de casa pensando na casa que você precisava limpar e que você nem estava lá para conseguir fazer isso. Às vezes a sua atenção toda, durante o dia todo, é que você precisa dormir, só que você não está podendo dormir nesse momento. Então você pode sim focar os seus pensamentos na resolução dos seus problemas, principalmente pensando no que você pode fazer naquele momento. Você está ali no seu trabalho, você vai dar atenção para aquilo que você precisa responder. Quando você chegar em casa, você vai dar atenção àquilo que você pode fazer em casa. Mas sempre pensando nisso, a minha percepção, a minha resposta pode estar focada na resolução dos problemas, no que é positivo, no comportamento adequado, nas experiências únicas que eu posso ter com meu filho, mesmo num dia de muito cansaço ou que eu esteja com muito sono, né? Esse é o poder da gente, eita luz, a gente poder utilizar o nosso cérebro, né? Os nossos pensamentos, tudo aquilo que já foi estudado e que é comprovado a nosso favor. E você pode estar falando, não, Maria, eu penso isso todo dia, mas não é isso que eu desejo, não. Isso vem na minha cabeça, às vezes até repito, mas não, isso não vai se tornar realidade porque não é isso que eu desejo. O poder que isso tem na sua vida é muito maior. A repetição desses comportamentos que viram hábitos é muito maior do que aquilo que você aparentemente deseja. Mesmo querendo emagrecer, né? Se você tem uma repetição de comportamento de ingerir mais calorias do que você gasta, o seu resultado deve estar sendo ganhar peso, mesmo você desejando emagrecer. O poder da repetição, né, desse pensamento e desse comportamento, quando você deve visualizar mais a sua vontade de comer um doce, de comer qualquer outra coisa que você está ingerindo aí, além do que você precisa, está se tornando realidade, mesmo que você queira emagrecer. Então, o poder está em você colocar um foco no que é positivo, no que você reconheça que são os resultados positivos para a sua vida e fazer com que esse comportamento, isso vire hábito para você. Por isso que eu falei, pense no que deu certo, escreva, visualize e coloque esses pontos já na sua rotina em 2021. Comece esse ano que já está começando um pouco diferente, pensando que esses são rotinas, comportamentos, hábitos que você vai continuar a repetir em 2021. Esse é o poder de que elas vão acontecer verdadeiramente e não ficarem só no seu desejo. O seu desejo pode ser outro, mas o que você dá foco, o que você repete, é o que realmente vai acontecer. E às vezes a gente fica nisso, Maria, mas eu acredito que meu filho tenha potencial. Porém, as atividades, as falas que eu digo para ele, o que eu coloco meu foco no dia a dia da minha rotina, não tem nada a ver com isso. O que vai acontecer, o que vai se tornar realidade, o que vai se concretizar é aquilo que você está repetindo e não só aquilo que você disse algum dia que acreditava ou que você lá no fundo também acredita, tá? Então essa é a minha mensagem para vocês. O que deu certo em 2020 para você que está chegando agora ouvindo essa live aí? Bom dia a todos que estão aí comigo. Quero que você dê foco, escreva,
mas coloque esse comportamento em atividade em 2021. Muitas coisas deram certo em 2020. Não foi um ano perdido. Pense, escreva, anote com a sua família o que deu certo. Talvez para você pareça que deu tudo errado, mas para o seu filho teve muitas coisas positivas. Para você pareça que deu muita coisa errada, mas se observe o que deu certo em 2020 e esse é seu foco. Esse é o ponto inicial do nosso trabalho em 2021, é trazer o que deu certo. O que deu errado, não acredito no errado, mas o que foi mais desafiador para você resolver. Se você resolveu, você já sabe o caminho. Se você não resolveu ainda, você tem que colocar em avaliação se isso depende de você, né? Resolver ou não, porque às vezes a gente fica tentando resolver o que não vai ser resolvido por nós. Então isso não é o nosso foco. Isso não tem que ser a sua atenção. A nossa atenção é naquilo que deu certo e no que podemos realmente fazer, né? O que realmente a gente pode mudar. Várias coisas nos influenciam, né? Mas o que nos determina é o que realmente nós podemos fazer. O Fernando colocou, doutora Maria, muito obrigada. Sempre assunto de reflexão para a educação saudável. Parabéns. Obrigada a você, Fernando, por ter acompanhado, né? Por estar acompanhando. O Fernando também traz muitos conteúdos bons, vocês podem acompanhar ele lá. E é isso, a gente precisa ter essa reflexão, isso fazer parte do nosso dia a dia. Quanto mais você pratica isso, mais o seu olhar, né, os nossos ouvidos, as nossas sensações, o nosso corpo fica preparado para que a gente possa observar a resolução de problemas e não focar a nossa atenção no desafio, no problema. E aí a gente fica angustiado, as ansiedades aumentam, os conflitos aumentam e nada acontece de diferente. Um 2021, um continuar de semana para todos vocês, para todas as famílias, pensando nisso. O que deu certo em 2020, repita, coloque um tempo para isso em 2021, mesmo que vá mudar um pouquinho algumas coisas, tente isso. Os nossos olhos, o nosso foco são nessas situações. O que deu certo em 2020 para que eles expandam em 2021. Bom, gente, até mais. Se você puder, se você gostou desse conteúdo, compartilha nos meus canais, né? Se você está me vendo no YouTube, no Instagram, no Facebook, compartilha com outras famílias, com outros pais, com outras mães. E esse mês ainda, espera aí, que a gente tem muita coisa boa para esse mês. Eu vou estar colocando um pouquinho de como que vai ser o roteiro e você é meu convidado especial para comemorar comigo esse mês junto, tá bom? Beijo, gente!